Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de matemática desta semana. Espero que a turma inteira esteja acompanhando, tá bom? Olha só, gente, na nossa aula a gente vai trabalhar as páginas do livro da 86 até a página 89, onde a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Não é um assunto novo, um assunto que a gente já estudou, que é a divisão. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão. Então, veja bem, gente, acompanha aí no probleminha que ele traz na página 86. Ele diz assim, ó, vamos resolver a seguinte situação. Em uma área de 12 quilômetros, então a área é igual a 12 quilômetros quadrados, tá? Vivem 516 pessoas, então vivem 516 pessoas. Quantas pessoas vivem em média por quilômetro quadrado? Ou seja, qual é a densidade demográfica? Então, o que é densidade demográfica, gente? É o próximo conceito que a gente vai trabalhar aqui. Então, a densidade demográfica é o cálculo que a gente faz considerando a quantidade de habitantes e o tamanho do local que vive esses habitantes. Então, a gente vai estudar um pouquinho agora como é que a gente calcula essa densidade demográfica, tá certo? Então, se eu tenho 516 pessoas para serem divididas nesses 12 quilômetros, como é que a gente calcula? Como é que a gente faz essa quantidade, tá bom? E aí, no livro, ele traz, não é? Como é que a gente vai responder essa continha por meio do material dourado e por meio do algoritmo, que é o que a gente vai acompanhar agora. Vamos lá? Então, turminha, nós vamos aprender agora como é que a gente realiza essa divisão utilizando o material dourado. Então, veja bem, a divisão é 516 dividido por 12, não é assim? Então, a gente vai pegar o material dourado. Quem tiver em casa o material dourado pode fazer junto com a tia agora, tá? E montar o número 512 utilizando o material dourado. Se eu sei que o número 500 é composto de 5 plaquinhas de 100, não é? Ó, 100, 200, 300, 400, 500. 510, não é? Uma barrinha, uma dezena vale 10 e 6 unidades. Então, aqui eu tenho o número 516 dividido por quanto? Por 12, não é? Mas para fazer essa divisão, esse 12 a gente vai guardar na nossa memória. A gente não representa ele com material dourado, tá bom? Então, tendo o número aqui 516, a gente vai fazer algumas trocas para que a gente tenha como dividir em 12 partes iguais, tá certo? Então, vejam bem, eu vou trocar. Se eu sei que uma centena é composta de 10 dezenas, eu vou trocar cada uma dessas centenas por 10 dezenas. Então, se eu tenho aqui 5 centenas, essas 5 centenas eu trocarei por quantas dezenas? E aí, cada uma não tem 10? Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 vai dar igual a 50. Então, a gente vai fazer uma troca. Vamos trocar essas 5 centenas, ó, eu vou trocar por 50 dezenas. Olha só, por todas essas dezenas aqui, a tia vai trocar. Então, após realizar essa troca, a gente agora vai dividir em conjuntos de 12 partes. Acompanhe. E então, gente, a tia fez esse quadro aqui, dividido em 12 partes iguais, para nos auxiliar a realizar essa divisão, tá bom? Então, a gente vai pegar as dezenas que nós temos aqui, as trocas e a outra do 516, do 10, e a gente vai organizá-las nos espaços vazios. Então, em cada um a gente vai distribuindo partes iguais de dezenas, tá bom? Então, ó, até terminar todas, a gente vai só distribuindo todos eles. Cada um no seu espaço, cada quadrinho corresponde a um número. Aqui eu dividi em 12 partes, ó, 2, mas ainda sobraram dezenas, eu continuo dividindo, tá? Até não sobrar nenhuma mais. A gente vai continuando fazendo essa divisão em partes iguais, tá certo? Ó, 3 em cada uma das partes, ainda temos dezenas livres, desocupadas, então a gente continua dividindo. Só não pode ficar uma parte com mais e as outras com menos, tá? Então aí a gente vai continuar distribuindo essas dezenas nas 12 partes iguais. Que foi o que o livro, daqui a pouco vocês vão ver que o livro mostra isso. Então, gente, nós conseguimos distribuir, só que sobraram aqui 3 dezenas. Então, cada um ficou com 4, não é? Que corresponde a 40. Falta a gente descobrir agora o valor da unidade.
mas eu sei que eu fiquei com 3 dezenas. Eu não consigo dividir essas 3 dezenas entre essas 12 partes. Então, o que é que a gente vai fazer? Preste atenção. Nós vamos fazer uma troca. 3 dezenas, não é a mesma coisa que 30 unidades? Então, a gente vai trocar essas 30 dezenas por essas 3 dezenas, tá? Por 30 unidades. Junto com as 6 unidades que nós já tínhamos, formaram-se 36 unidades. E a gente agora vai fazer a distribuição nesses 12 espaços, tá bom? Vamos lá? Então, aí, como são números grandes, a gente vai distribuindo de 2 em 2, depois a gente vê quanto é que sobra. Então, gente, finalizamos aqui essa divisão em partes iguais. Então, a gente pode perceber que cada um desses espaços ficou com 4 dezenas e 3 unidades, que é o mesmo que 43, não é? Ó, 4 dezenas mais 3 unidades, formam-se 43. Deixa eu virar aqui para vocês observarem melhor. Então, olha só, turminha, como foi que ficou. 12 partes, cada parte com 4 dezenas, aliás, que é 40, e 3 unidades. Então, cada uma das partes é 43. Vamos agora ver essa mesma operação por meio do algoritmo. Então, gente, após vocês acompanharem aí a realização dessa divisão por meio do material dourado, agora nós vamos fazer essa divisão por meio do algoritmo. Então, vamos lá, preste atenção. Nós temos aqui o número 516 dividido por 12. Não foi essa divisão que a gente fez? Então, vamos lá. Eu tenho 51 dividido por 12. Por quê? Porque só os 5 centenas aqui não daria, não é? Então, 51 dividido por 12. Quantas vezes eu multiplico 12 para chegar a 51? E aí a gente descobre que são 4 vezes, não é? 4 vezes 12 dá igual a 48. Vocês percebem que todos esses dados a gente trabalhou lá no material dourado, não foi isso? Então, eu tenho 48. Para chegar a 51, eu preciso de 3, não é? Então, eu desço 3. Sobrou ainda aqui o 6 da unidade. Ele vem aqui para baixo e fica ao lado do 3, formando o número 36. Então, 36 dividido por 12. Qual é o número que eu multiplico pelo 12 que dá igual a 36? É sempre essa pergunta que vocês fazem, porque fica mais fácil a gente compreender. E aí, a gente vê que é o 3, não é assim? Então, 3 vezes 12 dá igual a 36. Para chegar a 36, resta nada. Nós dizemos, então, que essa divisão trata-se de uma divisão exata, porque o seu resto foi igual a 3, é igual a 3, tá bom? Então, agora a gente vai revisar um pouquinho sobre como é que a gente dá o nome das partes dessa divisão. Vocês estão lembrados? Então, o número que a gente divide, ele tem um nome. O divisor, o número que está dentro da chave, ele recebe outro nome. O resultado também recebe outro nome. E o número que fica entre parênteses também recebe outro nome. Por exemplo, em uma divisão, nós temos o dividendo. Quem é o dividendo aqui? O dividendo é o número que a gente divide. Então, ele vai ser o 516. Então, nós temos o dividendo, que é o 516. Nós temos também o divisor. O divisor é o número que a gente utiliza para dividir, que fica dentro da chave, que nesse caso é o número 12, não é? Então, nós temos aqui o divisor, que é o 12. Nós também temos o resultado. Toda divisão tem um resultado, não é? Só que esse resultado a gente vai chamar de quociente, não é? Então, o quociente vai ser aqui o 43, que é o nosso resultado da nossa divisão. E nós temos também o resto da divisão, que é o que sobra, que pode ser o 0 ou outro número diferente de 0. Lembrando que, quando o resto da divisão dá igual a 0, nós dizemos que essa divisão é exata. E quando o resto dá um número que seja qualquer diferente de 0, nós dizemos que essa divisão é inexata. Não é assim que a gente compreendeu? Então, acompanhe agora, que a tia vai mostrar no livro as partes que eu acabei de explicar para que vocês entendam um pouquinho melhor onde é que a gente está. Vamos lá? Então, olha só, turminha. Aí no livro vocês também podem acompanhar essa explicação que a tia acabou de fazer na página 86, tá certo? Onde tem falando aí, ele revisa a definição do que é densidade demográfica. Façam a leitura depois para que vocês entendam direitinho.
E aqui embaixo ele vai fazendo passo a passo o mesmo procedimento que a tia explicou para vocês, com o uso do material dourado, fazendo a divisão de 516 por 12, tá? E mostra também lá o resultado final, não é? Fazendo por meio do algoritmo e explica as partes que compõem a divisão: dividendo, divisor, resto e quociente. Agora, nessa página 87, tem uma RA que nós vamos realizar. Mas antes disso, ele traz aqui o seguinte questionamento: ó. Podemos resolver essa situação perguntando: quantas vezes o número 12 cabe no número 516? E aí ele mostra outra estratégia da divisão, que talvez até muitos de vocês não conheçam, que é a estratégia de subtrações sucessivas. Então, com a subtração sucessiva, você pega um número grande e vai tirando partes de 12. Então, 516 menos 12, aí o resultado, menos 12. E aí vai tirando até restar o zero, como está aqui na tela, tá bom? E depois ele vai contar quantas vezes o 12 apareceu. Olha só como ele diz aí, ó. Como o resto é zero, paramos a subtração. Também devemos encerrá-la quando o resto for menor que o quociente. Agora vamos somar quantas vezes retiramos o 12 de 516. Foram 43 vezes, que é o mesmo resultado que a gente descobriu com o material dourado e com o algoritmo da divisão. Como tarefa, vocês vão fazer agora a atividade mão na massa, que está na página 88 e 89 do livro de vocês. Então, são divisões em que vocês deverão responder da letra A até a letra H. A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta e sétima questão são situações problemas, tá? Que são colocadas aí envolvendo a divisão. Então, realiza essa atividade e manda para mim, tá bom, gente? Vamos agora conferir a RA da página anterior, da página 87. Então, olha só, turminha. Essa RA se chama Dividindo. Ela é um jogo, tá? Então, a gente vai aqui clicar em Iniciar. Escolhemos um corredor. Tia vai escolher esse cavalo aqui. E aí, ele vai dar partida, não é? Ele é parecido com aquele jogo que a gente teve, só que é com multiplicação, e esse é divisão. Então, 10 dividido por que número que dá 5, gente? Por 2, não é? 10 dividido por 2 não é 5? E aí, o nosso cavalo ele vai avançar um pouquinho mais. 990 dividido por 3. E aí, quanto é que vai dar? 120, 140, 330 ou 130? 330, não é, turminha? Muito bem. E aí ele continua avançando um pouquinho mais. 75 dividido por 3. Lembre-se, quando a gente vai fazer esse tipo de divisão, a gente pensa que número eu multiplico por 3 que dá igual a 75. 55, 35, 25 ou 26? 25, não é? E aí a gente continua avançando. Qual é o número que eu divido por 5 e o resultado dá 6? A gente pode fazer aqui as operações inversas. Quanto é 6 vezes 5, gente? Ou 5 vezes 6? E aí, não é 30? Então, 30 dividido por 5 é igual a 6. São bem fáceis essas questões. 60 dividido por quanto que dá igual a 15? Ou que número multiplico por 15 que dá igual a 60? Eu vou ver que esse número é o número 4, não é? E aí ele continua, tá? Ele vai avançando. 900 dividido por 9, bem fácil, só é cortar os dois zeros. 9 dividido por 9, 1 com os dois zeros na frente, vai ser o número 100, não é? Trezentos e vinte dividido por 8. Gente, essa divisão, a gente corta esse zero do 320, fica só 32. Então, 32 dividido por 8. Qual é o número da tabuada do 8 que eu multiplico por 8 que dá igual a 32? A gente vai ver que é o 4, não é? 4 vezes 8 não é 32? O 4 com esse zero que a gente eliminou do 320 na frente, fica o número 40, não é? 234
dividido por qual número que dá igual a 117, gente? Por 3, por 2, por 5 ou por 4? A gente pode pensar assim, que número eu multiplico ou quantas vezes eu somo 117 para chegar em 234? Então, eu vou descobrir que esse número é o 2. Será que é o 2, gente? Isso, o 2 mesmo, tá? Parabéns! E aí, a gente encerrou esse RA. Bem legal, não é? E aí, se vocês quiserem, vocês podem jogar novamente. Então, turminha, por hoje é só. A nossa aula de matemática termina aqui. Espero que vocês tenham revisado esse conteúdo de divisão, não é? E pratiquem a atividade que a tia pediu, tá bom? Ela é muito importante para que a gente coloque em prática tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente revisou também. Lembrando que na nossa próxima aula online a gente faz a correção dessa atividade e de outras que na turma da tarde ficou faltando corrigir, não é? A tia tá lembrada. Um grande beijo, turminha. Faça as atividades, mande a foto para mim e até a nossa próxima aula.